Números, capítulo 11. O povo começou a murmurar da vida difícil, e o Eterno ouviu. Depois que ouviu, sua ira se acendeu. Então irrompeu um fogo que queimou as extremidades do acampamento. O povo suplicou a ajuda de Moisés. Ele orou ao Eterno, e o fogo se apagou. Eles chamaram o lugar Taberá, fogo, porque o fogo do Eterno havia queimado contra eles. Alguns estrangeiros que viajavam com eles estavam com vontade de comer carne e logo induziram todo o povo de Israel a reclamar e murmurar. Por que não temos carne? No Egito comíamos peixe e era de graça. Sem falar dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas aqui nada tem gosto. Tudo que comemos é maná, maná, maná. O maná era uma substância parecida com sementes e brilhante como resina. O povo o ajuntava e usava pedras para moê-lo ou o socava no pilão. Ele era cozido na panela e também faziam bolos com ele. O gosto era de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, o maná caía com o orvalho. Moisés ouviu a queixa, todas aquelas famílias reclamando à porta das tendas, e a ira do Eterno se acendeu. Moisés percebeu que as coisas iam muito mal. Moisés perguntou ao Eterno: Por que me tratas dessa maneira? O que eu fiz para merecer isso? Acaso fui eu que os concebi? Fui eu a mãe deles? Portanto, por que lanças a responsabilidade por esse povo sobre mim? Por que tenho de carregar esse povo por aí como uma mãe carrega um bebê até a terra que prometeste aos antepassados deles? Onde vou achar carne para todo esse povo que está se queixando a mim? Queremos carne. Você tem de nos dar carne. Não posso fazer isso sozinho. Conduzir esse povo é pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, por favor, me mata. Já vivi o suficiente. Para mim chega. Tira-me daqui. O Eterno disse a Moisés: Escolha e reúna 70 homens entre os líderes de Israel, que sejam respeitados e responsáveis. Leve-os à tenda do encontro. Eu os encontrarei lá. Descerei ali e falarei com você. Tirarei um pouco do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Dessa forma, receberão capacidade para assumir parte do fardo desse povo. Você não terá de carregar tudo sozinho. Diga ao povo: consagrem-se, preparem-se, pois amanhã vocês comerão carne. Vocês têm choramingado ao Eterno. Queremos carne, você tem de nos dar carne. Nossa vida no Egito era muito melhor. Pois o Eterno ouviu suas queixas e dará carne a vocês. Vocês comerão carne com certeza. E não apenas um dia, nem mesmo 2, 5, 10 ou 20, mas um mês inteiro. Vocês comerão carne até que ela saia pelas suas narinas. Ficarão tão cheios e enjoados de carne que vomitarão diante da simples menção dela. E sabem por quê? Porque vocês rejeitaram o Eterno, que está aqui entre vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que tivemos de sair do Egito? Moisés retrucou: Estou aqui cercado por 600.000 homens e dizes: eu darei carne para eles, carne todos os dias durante um mês. De onde sairá toda essa carne? Mesmo que todo o gado e todos os rebanhos sejam abatidos, será o suficiente? Mesmo que todos os peixes do mar fossem pegos, seria o bastante? O Eterno respondeu a Moisés: Então, você acha que não consigo tomar conta de vocês? Você logo verá se o que eu digo acontecerá ou não. Moisés saiu e contou ao povo o que o Eterno tinha dito. Ele convocou 70 líderes e os posicionou em volta da tenda. O Eterno desceu numa nuvem e falou a Moisés.
Depois, tomou do espírito que estava nele e o distribuiu entre os 70 líderes. Quando o espírito desceu sobre eles, eles profetizaram, mas não continuaram a profetizar. Isso aconteceu apenas uma vez. Enquanto isso, 2 homens, Eldade e Medade, estavam no acampamento. Eles eram líderes, mas não tinham deixado o acampamento para ir à tenda. Mesmo assim, o Espírito veio sobre eles, e eles começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, Senhor, mande-os parar. Mas Moisés disse: Você está com ciúme por mim? Eu queria que todo o povo do Eterno fosse profeta. Eu queria que o Eterno pusesse seu espírito em todos eles. Então Moisés e os líderes de Israel voltaram ao acampamento. Um vento enviado pelo Eterno trouxe codornizes do mar, e elas caíram sobre o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, num raio de 1 dia de caminhada em todas as direções. Todo aquele dia, aquela noite e o dia seguinte, o povo ajuntou codornizes, montes enormes de codornizes. O israelita menos esperto ajuntou 10 barris. Eles as espalharam por todo o acampamento para que secassem. Mas enquanto ainda estavam mastigando as codornizes, mal tendo engolido o primeiro bocado, a ira do Eterno se acendeu contra o povo. Ele os feriu com uma praga terrível. Eles chamaram o lugar Kibirote Hataavá, túmulos do desejo. Ali eles enterraram as pessoas que queriam muito comer carne. De Kibirote Hataavá, eles partiram para Azerote e lá ficaram. Números, capítulo 12. Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés. Falaram mal dele porque ele tinha se casado com uma etíope. Diziam: será que o Eterno fala apenas por meio de Moisés? Ele não poderia falar por meio de nós também? Mas o Eterno ouviu a conversa. Ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais que qualquer pessoa que havia na terra. O Eterno imediatamente ordenou a Moisés, Arão e Miriam: saiam vocês 3 e vão à tenda do encontro. Os 3 foram. O Eterno desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Ele chamou Arão e Miriam perto de si. Quando eles se aproximaram, ele disse: ouçam com muita atenção o que estou dizendo a vocês. Se há um profeta do Eterno entre vocês, eu me revelo a ele em visões. Eu falo com ele em sonhos. Mas não é assim que faço com meu servo Moisés. Ele é responsável por toda a minha casa. Falo com ele na intimidade, em pessoa, com palavras diretas, sem rodeios nem enigmas. Ele vê a própria forma do Eterno. Portanto, por que vocês não mostraram reverência e respeito quando falaram contra meu servo, contra Moisés? A ira do Eterno ardeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda, aconteceu a desgraça. Miriam estava leprosa, sua pele parecia neve. Arão olhou para Miriam e concluiu: é lepra. Ele disse a Moisés: por favor, meu senhor, não seja tão duro contra nós por causa desse pecado tolo e impensado. Por favor, não permita que Miriam pareça um bebê abortado do ventre da mãe, com metade do corpo em decomposição. E Moisés suplicou ao Eterno: por favor, Deus, eu te peço que a cures. Eu te peço que a cures. O Eterno respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Isole-a fora do acampamento por 7 dias. Depois,
ela poderá ser recebida outra vez na comunidade. Assim Miriam ficou isolada fora do acampamento durante 7 dias. O povo não partiu dali enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Só então, o povo partiu de Azarote e armou seu acampamento no deserto de Parã. Números, capítulo 13. O Eterno disse a Moisés: Envie homens para uma missão de reconhecimento da terra de Canaã que estou dando ao povo de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus antepassados, homens experientes e fiéis às suas tribos. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, como o Eterno havia ordenado. Eram todos líderes em Israel, um de cada tribo. Estes eram seus nomes: de Ruben, Samua, filho de Zacur; de Simeão, Safate, filho de Oren; de Judá, Calebe, filho de Jefoné; de Issacar, Igal, filho de José; de Efraim, Oséias, filho de Num; de Benjamim, Paute, filho de Rafu; de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; de Manassés, uma tribo de José, Gade, filho de Suzi; de Dan, Amiel, filho de Gemali; de Azer, Setur, filho de Micael; de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento da terra. Moisés deu a Oséias, salvação, filho de Num, um novo nome: Josué, Deus salva. Antes que partissem para a missão de reconhecimento de Canaã, Moisés os advertiu: Subam através do Neguebe e então entrem na região montanhosa. Observem toda a terra e vejam como ela é. Analisem o povo que vive lá. É forte ou fraco? É numeroso ou pequeno? Observem a terra. É agradável ou ruim? Descrevam as cidades em que eles moram. Elas têm muros ou não são fortificadas? E analisem o solo. É fértil ou inaproveitável? Há florestas na terra? E tentem trazer umas amostras dos produtos da terra. Estamos na estação das primeiras uvas. Depois disso, puseram-se a caminho. Eles observaram a terra desde o deserto de Sim até Reobe, perto de Lebo-Hamate. Sua rota atravessava o deserto de Neguebe e conduzia a Hebron. Ainã, Sesai e Talmai, descendentes do gigante Enaque, viviam ali. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um único cacho de uvas, e foram necessários 2 homens para carregá-lo pendurado numa vara. Também colheram romãs e figos. Chamaram o lugar Vale de Escol, Vale do Cacho de Uvas, por causa do enorme cacho de uvas que cortaram ali. Depois de 40 dias de reconhecimento da terra, eles voltaram para seu povo. Eles se apresentaram a Moisés e Arão e a toda a congregação de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e fizeram um relato a todo o povo e mostraram os frutos da terra. Então, contaram a história da viagem. Fomos ver a terra como vocês mandaram. Que maravilha! De fato, manam leite e mel ali. Vejam só estes frutos. O único problema é que o povo que vive lá é cruel, e suas cidades são enormes e bem fortificadas. Pior ainda, vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas estão espalhados pelo Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus ocupam a região montanhosa. Os cananeus estão estabelecidos à margem do mar Mediterrâneo e ao longo do Jordão. Calebe pediu uma parte e disse: Vamos subir e conquistar a terra! Agora! Nós vamos conseguir! Mas os outros disseram: Não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam:
Observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os Nefilins. Os gigantes de Enaque são descendentes dos Nefilins. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos.